Bora mergulhar num mundo fascinante, o dos seres vivos que conseguem se multiplicar sozinhos. É isso mesmo. Hoje a gente vai entender a incrível e super eficiente estratégia da reprodução assexuada. Pois é, parece até coisa de filme, né? Mas é pura realidade para um número incontável de organismos aqui no nosso planeta. De bactérias a estrelas do mar, a vida deu um jeitinho de continuar, sem precisar de ninguém. Para entender essa história, a gente vai ver o que é essa tal de cópia perfeita. Depois, vamos descobrir qual é o motor que faz essa clonagem acontecer, espiar as estratégias geniais da natureza e, no fim, colocar na balança o que tem de bom e de arriscado nisso tudo. Ok, então vamos lá. Para começar, o que define exatamente esse tipo de reprodução? Olha, a chave para entender isso é bem simples, na verdade. Pensa assim: primeiro, é um ser vivo só que dá o pontapé inicial. Segundo, não tem essa de célula sexual, de gameta, nada disso. E o mais importante, quem nasce é geneticamente idêntico, um verdadeiro clone do original. A melhor analogia é essa mesmo. Imagina pegar um documento e, pronto, tirar uma fotocópia. É exatamente isso que acontece só que no nível biológico. Um novo ser é criado com o mesmíssimo manual de instruções genéticas. Mas como é que a natureza faz essa mágica? Como ela tira essas fotocópias? Bom, existe um processo celular bem específico por trás de tudo isso. E o nome desse motorzão todo é mitose. A mitose é um tipo super importante de divisão celular que os seres vivos usam para crescer, consertar o que estragou no corpo e, claro, no nosso caso aqui, para se reproduzir sem precisar de um parceiro. A mitose é tipo uma coreografia celular, sabe? Tudo muito bem organizado. Olha só, tudo começa com uma célula, a célula-mãe. Aí o material genético que está lá dentro é duplicado, perfeitamente. Em seguida, essa célula se divide, uma única vez. E isso garante que cada nova célula receba uma cópia idêntica. E o resultado? Duas células filhas que são clones perfeitos da original. Ah, e um detalhe super importante: não dá para confundir mitose com meiose, tá? A mitose, como a gente viu, gera duas células idênticas e mantém o número de cromossomos. É a base da reprodução assexuada. Já a meiose, que rola na reprodução sexuada, tem outra missão: criar variedade. Ela produz 4 células diferentes, cada uma com metade dos cromossomos, preparando tudo para criar um indivíduo totalmente novo e único. Certo. Agora que a gente já sabe o como, bora ver as táticas que os seres vivos desenvolveram para usar esse motor de clonagem. E olha, a natureza é criativa demais. Vamos começar com a estratégia mais direta de todas, a fissão binária. É o jeito que os organismos mais simples, tipo as bactérias, usam para se multiplicar. E dá uma olhada em como funciona. A bactéria basicamente se estica, duplica o material genético dela e se parte no meio. Simples assim. De uma, viram duas. É um jeito incrivelmente rápido e eficiente de aumentar a população. Ok, se dividir ao meio funciona para os seres de uma célula só, como é que fazem os organismos um pouquinho mais complexos? Bom, a resposta é o brotamento. Olha só essa hidra, que legal! Um brotinho começa a crescer no corpo dela. E esse broto é uma miniatura do adulto, que vai se desenvolvendo e, uma hora, pá, se solta para viver por conta própria. É como se um filho literalmente brotasse do corpo do pai ou da mãe. Agora se prepara para uma estratégia que parece coisa de filme de super-herói: a fragmentação. Isso aqui é simplesmente incrível. Seres vivos como a estrela do mar têm um poder de regeneração tão absurdo que, se um braço quebrar e tiver um pedacinho do centro, esse braço sozinho consegue gerar uma estrela do mar inteirinha. De um pedaço, nasce um ser completo. É fantástico. Seguindo em frente, a gente tem um caso um pouco mais complexo, mas igualmente fascinante: a partenogênese. O nome partenogênese significa, ao pé da letra, nascimento virgem. Pensa numa colmeia. A abelha rainha pode botar ovos que não foram fecundados. E o mais doido é que esses óvulos se desenvolvem mesmo assim, e dão origem aos zangões, que são os machos da colônia. É um exemplo perfeito de como a reprodução assexuada pode fazer parte de um ciclo de vida que também tem a parte sexuada. E a lista não para por aí, não. As plantas, por exemplo, fazem isso o tempo todo com a tal da propagação vegetativa. Sabe quando a gente pega um galinho de uma planta para fazer uma muda? É isso. E os fungos? Eles liberam esporos, que são umas células pequenininhas que podem germinar e virar um novo fungo. São muitas variações do mesmo truque. Certo. Essa estratégia toda parece super eficiente, né?
Mas, como tudo na biologia, tem sempre um porém. Quais são as vantagens e desvantagens de, basicamente, se clonar? Então, a grande vantagem é a velocidade. Uma população pode crescer de forma explosiva, muito rápido, sem gastar tempo e energia procurando um parceiro. Mas, por outro lado, a desvantagem é enorme, a falta de diversidade genética. Se todo mundo é uma cópia idêntica, todo mundo fica vulnerável exatamente às mesmas coisas. Uma doença só, uma mudança no ambiente, e a população inteira pode ser eliminada de uma vez. E no fim, tudo se resume a este número: 1. Basta um único indivíduo para começar uma colônia inteira, uma população enorme. E essa é a maior força e, ao mesmo tempo, o maior ponto fraco dessa estratégia. Quando a gente olha para todos esses exemplos, das bactérias até as abelhas e as plantas, fica muito claro que a vida é incrivelmente esperta e adaptável, né? Ela desenvolveu um monte de jeitos diferentes para garantir que continue existindo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. Se fazer uma cópia perfeita é tão rápido e eficiente, por que será que a maioria dos seres vivos mais complexos, incluindo a gente, depende da reprodução sexuada, que é bem mais lenta e complicada? Bom, a resposta tem a ver com o poder da diversidade, mas isso já é assunto para outra conversa.